Você já sentiu como se o mundo todo estivesse adormecido? Como se ninguém realmente enxergasse? Como se estivéssemos todos caminhando, mas sem direção? Apenas repetindo passos que não sabemos de quem herdamos. Você já parou para pensar quantas vezes seus olhos se abriram, mas você continuou no escuro por dentro? O que é mais trágico? Estar cego. Ou viver num mundo onde todos fingem que enxergam? Hoje falo como quem também tenta acender uma vela no meio dessa escuridão. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque, como Nietzsche, eu me recuso a aceitar um mundo que se contenta com a cegueira. Este desabafo não é um discurso, é um sopro de alma. É um convite. Sente aqui comigo. Vamos conversar sobre o que ninguém quer ver. Porque talvez a tragédia não seja o que nos acontece, mas aquilo que deixamos de enxergar dentro de nós e nos outros. Nietzsche uma vez escreveu que a loucura é rara no indivíduo, mas é a norma nos grupos, partidos, nações e épocas. E talvez isso seja o maior retrato da cegueira do nosso tempo. Vivemos numa época que se gaba de saber tudo, que responde antes de ouvir, que olha, mas não vê, que grita, mas não sente. Você já percebeu o quanto estamos ocupados e, ao mesmo tempo, vazios? As pessoas estão com os olhos presos em telas, mas sem contato algum com a realidade interior. Falam de amor, mas têm medo de se entregar. Falam de liberdade, mas vivem acorrentadas à opinião dos outros. Falam de sentido, mas não suportam o silêncio onde esse sentido se revela. Nietzsche enxergou essa cegueira há mais de um século, e ele nos alertou. Quando perdemos a capacidade de ver a verdade, mesmo que ela doa, abrimos espaço para uma vida falsa, rasa, uma vida onde fingimos que tudo está bem. Mas por dentro estamos aos gritos. A tragédia, como Nietzsche enxergava, não está em sermos fracos. Está em não percebermos a força que estamos enterrando todos os dias, porque no fundo todo ser humano sente, mesmo os que fingem não sentir nada. Todo ser humano sabe quando está vivendo uma mentira, mas muitos aprendem a calar essa voz. E aí vem a tragédia silenciosa, o costume de viver no escuro, a adaptação à cegueira. Nietzsche chamava isso de niilismo, não no sentido de rejeitar tudo, mas como uma ferida na alma que já não acredita em mais nada, nem em si mesma. Você já viveu um momento em que nada parecia fazer sentido? Não estou falando de tristeza comum. Estou falando daquele cansaço da alma, de abrir os olhos pela manhã e não sentir vontade alguma, de ver o mundo todo se movendo, sorrindo, postando, correndo. E você ali imóvel com uma pergunta gritando dentro do peito. Para que tudo isso? Esse é o grito de quem começou a despertar. E o despertar não é bonito, é doloroso. Porque quando você começa a enxergar tudo aquilo que antes te dava conforto, as mentiras, os hábitos, as distrações, de repente se tornam insuportáveis. Nietzsche entendia isso profundamente. Ele sabia que, para enxergar, era preciso primeiro suportar o vazio. O vazio de perceber que muito do que chamamos de vida não é vida de verdade. É um teatro de convenções, máscaras, falsos deveres e medos herdados. E ao arrancar essas máscaras e a luz cega, é irônico. O primeiro impacto de quem começa a enxergar é sentir que não consegue mais olhar. Você já viu alguém resistindo à verdade, mesmo quando ela está na frente dos olhos? É mais comum do que parece. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, o desejo humano de se acomodar onde é seguro, mesmo que isso custe a liberdade, a autenticidade e até a sanidade. Porque no escuro há conforto. No escuro, ninguém te julga. No escuro, você não precisa tomar decisões difíceis. Mas o preço é alto. Você se perde de si mesmo. É por isso que Nietzsche dizia que o homem prefere ainda ter a vontade de nada do que não ter vontade nenhuma. A maioria prefere acreditar em qualquer mentira, desde que ela traga alívio, do que encarar a dor de uma verdade que exige transformação. E aqui mora o coração do nosso dilema. O escuro não é apenas uma ausência de luz, é uma recusa inconsciente de ver. Nietzsche não gritava contra a humanidade. Ele gritava para tentar acordá-la. E nós, será que estamos mesmo acordados ou apenas aprendemos a agir como quem está desperto enquanto ainda estamos dormindo por dentro?
Você precisa de coragem para enxergar. E não estou falando da coragem de olhar o mundo. Estou falando da coragem de olhar para dentro. Nietzsche dizia que aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se transforme também em um monstro. E completava: se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. É isso que assusta tanto no despertar. Quando você começa a ver, o primeiro abismo que aparece é o seu próprio. Todos temos partes que evitamos encarar, memórias que enterramos, sentimentos que rejeitamos, desejos que chamamos de errados, raivas que escondemos sob o nome de calma, mágoas que cobrimos com um sorriso falso. Mas tudo isso está ali, no escuro, esperando. E Nietzsche sabia que a verdadeira liberdade vem de quem ousa ver essas partes, de quem não nega o caos, mas aprende a dançar com ele. Porque no fundo o que mais paralisa o ser humano não é o mundo lá fora, é o mundo que carregamos dentro. E se esse mundo está cego, como podemos exigir que a realidade nos pareça clara? Nietzsche dizia que os valores se tornaram inversos. O que era virtude virou fraqueza. E o que era fraqueza virou regra. Vivemos num tempo em que ser sensível é ser fraco. Ter dúvidas é ser indeciso. Ser profundo é ser intenso demais. Ser verdadeiro é ser difícil de lidar. E o pior, colocamos isso como cultura. Incentivamos a pressa, o barulho, o consumo, o excesso, mas não a verdade. A verdade dói demais. E nesse mundo cego, ninguém quer sentir dor. Nietzsche via isso com olhos críticos e por isso foi rejeitado por muitos. Ele não oferecia consolo, ele oferecia um espelho que mostrava: você está vivo ou apenas funcionando? Você está sendo você ou apenas obedecendo? Você está vendo ou apenas fingindo? Nietzsche dizia que tornar-se quem se é a maior missão de uma vida. Mas isso exige um rompimento, com a cegueira, com a multidão, com as máscaras. E isso assusta. É mais fácil ser o que os outros querem que você seja. É mais fácil agradar. É mais fácil caber. É mais fácil ser aceitável. Mas essa facilidade cobra um preço brutal. Você se perde de si. E essa é a maior tragédia. Não ser rejeitado pelo mundo, mas ser abandonado por si mesmo. Nietzsche não escrevia para o ego. Ele escrevia para a alma, para aquela parte dentro de você que está cansada de fingir, cansada de parecer, cansada de sorrir quando quer chorar, cansada de concordar quando quer gritar. Ele sabia, só quando você enxerga essa parte, é que começa de verdade a viver. Há um momento, que talvez você conheça bem, aquele instante exato em que algo dentro de você desperta e nada mais parece igual. É como atravessar uma porta invisível. De repente, tudo aquilo que você tolerava começa a incomodar. As conversas vazias, os compromissos sem alma, os papéis que você interpretava com tanta naturalidade. Tudo começa a pesar. É como se você finalmente tivesse visto. E ver é um caminho sem volta. Nietzsche não enxergava esse despertar como algo suave. Ele sabia que quando a verdade nos toca, ela queima, ela arranca, ela desestabiliza tudo. Mas é só depois do caos que o novo pode nascer. Você já sentiu isso? Já teve aquele momento em que pensou: eu não consigo mais continuar fingindo? Esse é o início do verdadeiro olhar. Não o olhar biológico, mas aquele que vê através, que vê o absurdo por trás das aparências, que percebe as estruturas invisíveis que nos controlam e decide não mais participar desse jogo. Nietzsche chamou isso de superação do homem reativo, aquele que reage a tudo, mas não cria nada, que vive conforme o externo dita, que apenas responde, sem nunca propor. E o nascimento do novo ser começa exatamente aí, quando você para de reagir e começa a criar. Mas há algo que ninguém conta. Ser lúcido é muitas vezes ser solitário. Quando você começa a ver o que poucos veem, você também começa a se afastar do que muitos fazem. Nietzsche experimentou isso na pele. Foi ridicularizado, incompreendido, chamado de louco. Mas ele continuou escrevendo. Não para agradar, mas porque precisava ser fiel ao que via. Essa é uma das maiores provas de coragem. Manter-se fiel à sua visão.
mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. E aqui vai uma verdade difícil, mas necessária. Nem todo mundo vai querer caminhar com você quando você começar a enxergar. Alguns vão se sentir ameaçados, outros ofendidos, e muitos simplesmente vão preferir se afastar. Mas isso não é fracasso. Isso é sinal de que você está deixando o rebanho para finalmente se tornar indivíduo. Nietzsche não romantizava essa caminhada. Ele sabia que custa caro, mas também sabia que o preço de viver uma mentira é muito maior. Nietzsche tinha uma proposta ousada: torna-te quem tu és. Mas o que isso quer dizer de verdade? Significa que você não nasce pronto. Você se constrói. Significa que não existe destino escrito. Existe escolha. Que você pode parar, olhar, pensar e decidir caminhar por outro rumo. A tragédia não é nascer em um mundo cego. A tragédia é nunca ter tentado enxergar por conta própria. Nietzsche via a vida como arte e o ser humano como autor da própria existência. Viver, para ele, era mais do que sobreviver. Era mais do que repetir rotinas, agradar expectativas ou seguir dogmas. Viver era criar. Criar sentido. Criar rumo. Criar a si mesmo, em constante transformação. E é por isso que a vida de verdade assusta, porque ela exige que você pare de culpar o mundo e comece a assumir o pincel da sua própria história. Existe algo ainda mais perigoso do que viver no escuro. É se acostumar com ele. Você já percebeu como o ser humano se adapta até ao que o destrói? A gente se acostuma com a pressa, com a falta, com o barulho, com o medo, com a mentira, com o não sentir. E, aos poucos, vamos nos tornando iguais ao mundo que antes nos assustava. Nos tornamos funcionais, mas mortos por dentro. Executamos tarefas, dizemos frases certas, damos risadas sociais, mas no fundo estamos apagados. Nietzsche nos sacode para perceber isso. Ele não escreve para que você se sinta confortável. Ele escreve para que você desperte. Porque o perigo não é apenas viver inconscientemente. É viver assim por tanto tempo que você esquece como era estar vivo. Muita gente fala sobre despertar. Poucos estão dispostos a pagar o preço disso. Porque enxergar de verdade exige abandono. Abandonar crenças, abandonar papéis, abandonar até versões suas que você sustentava há anos, mas que já não servem mais. Nietzsche chamava isso de morte simbólica. Antes de renascer, algo em você precisa morrer, e isso dói. Dói abandonar o personagem que você foi. Dói decepcionar expectativas. Dói admitir que você fingiu por muito tempo. Mas sabe o que dói ainda mais? Continuar vivendo uma vida que não é sua. Continuar num teatro em que o público aplaude, mas o ator já não acredita no roteiro. E você? Está disposto a abandonar o que te cega, para finalmente ver? Ver o mundo com clareza não é só constatar o que está errado, é criar o que ainda não existe. Nietzsche acreditava no poder do indivíduo que escolhe o próprio caminho, mesmo que ele não esteja traçado ainda. Esse é o espírito livre, o ser que não espera que o mundo mude para mudar. Ele muda por dentro. E ao mudar, transforma o que toca, não com arrogância, mas com autenticidade, não com discurso, mas com presença. Ver, para Nietzsche, é um ato de criação. Você não vê só com os olhos, você vê com aquilo que constrói por dentro, e quando você começa a construir a si mesmo, você já não precisa mais seguir nenhum roteiro externo. Você se torna o autor da própria existência. Há uma frase de Nietzsche que talvez resuma tudo isso. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. É isso. Você vai parecer estranho, vai parecer intenso, vai parecer solitário. Mas você vai estar vivo. Porque quando você começa a ouvir sua música interior, não há mais retorno ao silêncio forçado que o mundo tenta impor. Não há mais como desver o que você viu, nem como desamar o que você descobriu dentro de si. Você começa a viver não para agradar, mas para ser inteiro. E isso muda tudo. Então talvez agora você entenda. A maior tragédia não é o mundo ser cego. É você desistir da sua visão só para se encaixar nele. Nietzsche não pediu que você salve o mundo. Ele pediu que você se salve, que você acorde, que você olhe, que você sinta, que você seja.
Seja alguém que ousou ver, que ousou abandonar a mentira confortável, que ousou atravessar o deserto da lucidez para encontrar um oásis dentro de si. E se isso parecer demais, se parecer solitário, lembre-se, há outros que também estão acordando, silenciosamente, lentamente, profundamente. Você não está só. Você faz parte de uma revolução invisível, a revolução do olhar desperto. Desejo que você tenha coragem, coragem de ver, coragem de ficar, coragem de mudar, coragem de abandonar o velho mundo cego, para nascer em um novo mundo que começa dentro, que seus olhos não sejam usados apenas para funcionar, mas para sentir, que sua alma não se conforme com o pouco, e que sua vida não seja apenas vivida, mas criada. Nietzsche dizia que somos mais do que nos tornamos. Talvez você esteja apenas começando, e talvez isso já seja tudo.